Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Agora é a Hora. Estamos no episódio 67 e hoje eu trago um assunto que muito vai ajudar na sua saúde mental, na sua saúde emocional, sempre com autoconhecimento como a nossa base. O assunto desse episódio principal é a constelação familiar. E para isso eu trago para você uma consteladora familiar, que também é astróloga, taróloga, Jennifer Plácido. Muito obrigada pela tua participação aqui comigo. Eu que agradeço o convite, muito grata mesmo. Sempre adoro falar do assunto, né? Então, estamos aí. Gente, ela tem uma história muito linda de virada de chave, em que ela despertou através do autoconhecimento e aí ela foi para essa área com esse tratamento, né, tão maravilhoso, que é um tratamento holístico que ajuda as pessoas a entenderem, né, por que elas estão passando, os conflitos emocionais que elas estão passando, a vida se repete, muitas e muitas coisas acontecem de novo e de novo e de novo com essa pessoa, ela está sempre num looping de conflitos nos relacionamentos. E a constelação familiar traz essa clareza, por que desses conflitos, e desperta nessa pessoa a consciência, o autoconhecimento, ajudando a pessoa a respeitar uma hierarquia, né? E assim Exato. Que eu vejo a constelação, gostaria que você, antes de falar dessa prática que eu vejo como um tratamento, sim, holístico, porque ele é um tratamento sistêmico. Exato. Ele vai ajudar a pessoa que está te procurando e vai ajudar ela a resolver todos os conflitos de relacionamento, não só com as pessoas que ela convive agora, como também de gerações passadas, né? Exatamente. E aí, conta pra gente a tua história. Como que você chegou na constelação familiar? Você trabalhava com outras coisas, né, Jennifer? Sim, trabalhava. Eu era comunicadora, né? Sempre fui comunicadora desde que eu me conheço por gente, né? Acho que desde pequenininha já fiz teatro, tudo mais. Depois, quando eu comecei, né, a atuar profissionalmente, né, na TV, atuei no varejo, TV de varejo, então sempre fui muito essa coisa mais popular, vendedora, sim, né, sim. Então sempre atuei na área da TV, nessa pegada, muito vendas, muito agitada, assim, né, sempre foi bem agitada, e eu tenho uma mãe que é muito assim, né, e eu sempre achei que eu e a minha mãe tivéssemos sempre esse laço, assim, eu sempre tive mais afinidade com ela e problemas paternos, né? Sim. Eu achava que o meu problema era muito mais paterno, né? E aí depois minha avó faleceu, né? Porque eu fui criada minha mãe e minha avó. Minha avó faleceu no finalzinho de 2015. Meu pai também faleceu no mesmo mês que a minha avó, inclusive. Meu pai e minha avó. E ali a minha mãe desfez uma sociedade, né? Que ela tinha, né, no ramo de móveis planejados, que é uma área que eu cresci vendo ela atuar, mas eu nunca tive interesse em atuar, né. E aí ela quis abrir uma empresa dela e ela me chamou para atuar com ela. E aí eu pensei, nossa, minha avó ia amar ver eu e a minha mãe juntas, unidas, né. E falei, por que não, né? Então eu falei, mergulhei ali. Mas foram 8 anos em que eu nunca me encaixei direito, né. Então eu fui transitando em várias áreas ali dentro da empresa, mas ali eu comecei a ver que eu conflitava com a minha mãe, né? Ali profissionalmente, né, começaram a haver problemas de hierarquia mesmo, né? Porque a gente quer impor a nossa opinião, né? E a gente às vezes não respeita, né, a opinião dela, que tem uma experiência na área, e aí a gente quer bater o pé, por que ela não aceita a minha opinião também, ela não está aceitando, opinião porque eu sou jovem, porque eu sou filha, aí entra aquele conflito de mãe e filha, sócia, aí que até então tudo, não né? tinha antes. Não tinha. A gente foi fazer um curso empresarial, né, um curso que mexe muito com essa parte do autoconhecimento, são 18 meses e tal, e ali eu comecei a mexer no feedback que a gente recebeu da primeira mão, assim, que eu recebi, ele já deu um choque de realidade em mim, eu falei, caramba, eu percebi que eu estava gostando daquilo, eu falei, nossa, eu gostei disso aqui. E ali eu comecei a me interessar muito por autoconhecimento. Aí eu comecei a transitar em várias áreas do autoconhecimento, né? Foi ali que até conheci meu marido atual, né? Que ali eu fiz astrologia e tarô com a minha sogra, que ela é professora, né?
Então, eu estudei Psicanálise com ela. também, você estudou psicanálise Estudei, também. não com ela, mas estudei a psicanálise. Eu fui transitando nessa área do autoconhecimento, né? Porque eu aprofundando, porque eu queria me autoconhecer também. Então eu nesses estudos eu já me estudava e ia estudando também, né? E ali teve a hora que eu estudei a constelação familiar, quando eu fiz as minhas, né? Eu pensei, opa, eu quero isso para minha vida. Eu quero fazer isso pelo outro, porque eu comecei a ver umas mudanças em mim. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Porque aí você vê a mudança em você, você quer que todo mundo, né? Faça. Você fala, nossa, eu quero, eu acho que... Você desperta e quer despertar todo mundo. Exato. Você pensa, todo mundo precisa conhecer isso, cara. Gente, isso aqui pode transformar a vida de todo mundo. Não sei essa sensação que a gente tem mesmo. Exatamente, né? Eu falei, nossa, eu preciso fazer isso. Tanto eu quero é que eu formar. fiz o programa depois disso. Né? Eu falei, nossa, eu preciso me formar nisso e tal. E aí eu fiz a primeira formação, fiz mais algumas especializações dentro da constelação. Aí eu fiz a constelação clássica, fiz também a constelação na água, fiz mais uma outra constelação só de somatizações. Então eu fiz vários cursos sistêmicos, né, para ficar bem aperfeiçoado mesmo, para aplicar várias técnicas, né. E também comecei a quântica, que também foi uma outra paixão. E ali fechou de vez. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero a física quântica. Isso. E ali eu falei, nossa, eu quero a quântica e a constelação para minha vida. E ali eu linkei que era isso que eu ia seguir profissionalmente falando e quero levar para o maior número de pessoas. Como foi quando você falou para sua mãe, mãe, para mim não dá mais, eu me conheci, não é isso que faz o meu coração cantar, eu preciso levar isso para outras pessoas, eu preciso virar terapeuta, ajudar outras pessoas, tô indo trabalhar com outra coisa. Como que foi a reação dela? Então, foi surpreendente porque eu achava que ela ia reagir mal, né? Então, eu adiei muito esse momento por achar que ia ter uma reação ruim, mas eu acho que eu fui constelando e as coisas os caminhos foram se abrindo, sim, né? Foram se abrindo. Então, eu não precisei ter essa conversa com ela, as coisas foram acontecendo naturalmente, e uma hora a gente teve essa conversa e ela mesma falou, nossa filha, eu acho que você tá no seu caminho, né? Que tal a gente fazer assim, assim, assado? Você quer? Aí eu falei, nossa, mãe, era tudo que eu queria ouvir, eu quero. Ou seja, né, quando você entendeu que você estava no papel, no lugar errado, sim, e você se colocou no seu lugar, as coisas começaram a se abrir. Exato. Começaram a acontecer como você queria que acontecesse. Sim. Né? Você criou uma nova realidade, um novo futuro a seu favor e não contra você. Exatamente. Né? Partindo do princípio de entender uma hierarquia familiar, sim, entender as crenças dela, as suas. Olha que coisa, né? É muito... É assim mesmo é impressionante. Eu, na minha vida inteira, achei que o problema era o meu pai, né? Mas quando, na verdade, eu estava honrando a minha mãe por problemas deles que não eram meus, né? E ali, quando eu tive o despertar mesmo e a cura de pai, eu tive lembranças, eu consegui ter memórias de momentos incríveis que eu tive com ele e que eu tinha realmente bloqueado. Eu não conseguia lembrar de nenhum momento bom com ele. Eu tinha vários e ele era muito bom pra mim. Você não cresceu num ambiente com o pai e com a mãe casados? Não. Eles eram divorciados? Divorciados desde os meus 3 anos, mais ou menos, né? Então, eu realmente, eu fui crescendo, indo pra casa dele e tal, só que eu ia totalmente forçada, não querendo e tal. E eu bloqueava os momentos que eu passava com ele depois na casa dele e tudo mais. E eu depois, quando eu tive o despertar, né, eu realmente lembrei de muitos momentos. Lembrei o porquê que eu gosto do Queen, por exemplo, que é por ele. Muitas coisas eu tinha bloqueado. É impressionante como você não lembra, né? É uma coisa impressionante. Falei, nossa, não sei de onde eu gosto, porque eu gosto dessa banda, mas eu gosto. Não sabia o porquê, mas ele me ensinava a gostar e tudo mais, e me ensinava inglês, né? Porque ele me ensinou, ele que me ensinou inglês, porque ele falava muitas línguas, era um homem muito inteligente, né? Hoje eu sei reconhecer as qualidades dele, né? Onde antes eu também não sabia, só sabia reconhecer os defeitos, né? Porque a gente age na honra da mãe, né? Da separação. Mãe. Então, a gente agarra a dor da mãe, a gente como criança, né? A gente acha que a gente precisa... E foi a história dela. Exatamente. É entre eles, né? Não é entre a gente. Então, a minha história com ele é outra. Ele é bom pra mim. Ele não precisa... eu não preciso achar que ele é mal pra mim, né? Na verdade, ele sendo... o que ele fez pra ela é o que ele fez pra ela, não é o que ele fez pra mim, né?
Então a gente acaba adquirindo essa dor que não é nossa. Comprando essa briga, exatamente. Né, assim. E é ali que a gente tem que se libertar disso, porque a gente não é nossa, né? Essa briga não é nossa. E a gente crescendo sem pai, a gente cresce sem força para a vida, sem ímpeto para conquistar a prosperidade, né? Para prosperar. Que é a energia masculina, né? Sem exatamente. o yang, sem a referência do yang. Exato. Não, e na verdade, a minha família, ela tem muito... É até o contrário, a gente tem uma falta de energia feminina, porque Sim. a gente tem uma energia do fazer, né? A minha mãe é muito masculina, eu sempre fui muito masculina, né? E hoje eu tô começando a aprender a receber um pouco mais, a soltar, né? Hoje, tem que equilibrar as duas atual, energias, Exatamente, eu tô aprendendo a receber mais do meu marido atual, a gente tá conseguindo ter esse equilíbrio agora, né? A constelação, ela é extraordinária para essa questão. Para essa questão não, para tudo na vida, né? Porque veja, nós somos seres que precisamos nos relacionar, né? Então, desde a época das cavernas, a gente sabe que quem vivia mais tempo era aquela pessoa que conseguia entrar para uma tribo. Por estar em conjunto, em equipe, a chance de sobrevivência era maior. Então, o nosso cérebro ele já traz isso numa ancestralidade, né? Por isso que as pessoas têm tanta dependência de relacionamentos. Muitas vezes ficam até em relacionamentos tóxicos, sofrendo, não consegue largar, porque no inconsciente, e imagina juntando com a história daquela família. Quem foram as mulheres da família? A gente está falando de mulheres aqui, né? Um exemplo. Né? Como que foi os relacionamentos dessas mulheres, né? A gente vem trazendo isso. Você trouxe da sua mãe, né? Sim. E era uma coisa que era entre ela e o seu pai. A criação não tem nada a ver. Então, quantos casais, né? Quantos filhos de casais divorciados, né? Precisam receber essa informação. Exatamente. Porque a gente sabe que tudo que nós somos hoje é uma somatória de uma personalidade construída e adquirida. Né? Aos 35 anos, nós somos uma personalidade adquirida e construída que vem de programações da nossa infância. Sim. Né? Então, como que foi essa infância? Que você vê, e não que seu pai era ruim, não, tinham memórias boas, né? Mas por você estar vivendo, comprando, né, a briga dela por você ser mulher, eu acho que você viu, não, eu sou mulher também, ela é mulher, eu tenho que, né, comprar essa briga. A tua mente preferiu esconder até os momentos bons. Exatamente. E você só descobriu isso depois que você constelou. Isso, exatamente. E é muito comum, engraçado você falar isso até, é muito comum em constelações, né? Quando a gente abre o campo, eu já constelei, por exemplo, caso de uma pessoa que era muito introspectiva e ela trabalhava no meio ela trabalha no meio da mídia e tudo mais, e ela começou a se ver precisando gravar vídeos para educar, para fazer a parte do ensinamento e tudo, porque ela ia gravar cursos e tal, mas ela não conseguia, ela travava, a pessoa que fala baixinho assim, não consegue... Autoconfiança baixa. Autoconfiança baixa, só usa cinza, aquela coisa assim, tipo, não quero aparecer, né, então sempre passando despercebido, né, e ali quando a gente abriu o campo, e é muito comum, aparece muito em várias questões, né, mas eu tô dando esse exemplo, né, no caso, de você abrir o campo e aparecer ali depois a criança dela, né, totalmente introspectiva, triste, sozinha. Aí aparece o pai, a mãe, no momento de uma separação. Aí aparece os pais do pai, os pais da mãe, todo mundo ali bajulando aqueles adultos, como se eles fossem uma criança, porque estão sofrendo naquele momento, porque estão, né, é comum no momento de uma separação, o marido e a mulher se colocarem numa posição de sofrimento, né? Só que eles não veem que eles são adultos, né? Então a gente... E a criança? E a criança. Aí você vê a criança sozinha. Ninguém tá bajulando a criança. Ninguém tá ali do lado da criança, né? Aí você tem que fazer aquele movimento né? Fala pra eles, vocês são grandes e eu sou pequeno. Pra ver se vem alguém acudir você, né? Sim. Vocês são grandes e eu sou pequeno. Aquele representante fala, você é grande e eu sou pequeno. Vocês são grandes, ele é grande e eu sou pequeno, para quem tá bajulando, né? No caso dos avós. Olha pra mim, olha pra ele, aqui. né? Tipo, ele é grande, eu que sou pequeno. Aí eles olham, tá bom, não, mas eu tô vendo que eu preciso ficar aqui. Ah, tá bom, eu preciso ficar aqui. Aí ninguém percebe
que o menino, que é o pequeno, tá sozinho. Ou seja, como ninguém me viu, deixa eu continuar aqui. Exatamente. Então aí ele cresce escondido e não quer nunca mais ser visto, né? Porque ele não foi visto quando ele precisava ser visto, né? Que era o momento do sofrimento dele. O sofrimento dele era como se não importasse. Então não importa, meu sentimento não importa. Essa pessoa que está constelando, né? Que está sendo constelada, né? A família dela, a história dela. Quando ela vê esse campo, ela começa a entender por que ela construiu essa personalidade que hoje está interferindo nos resultados dela. Exatamente. E aí a pessoa tenta de tudo para mudar o resultado, mas se não mudar a personalidade, você não muda o resultado. Não muda. E a personalidade, ela vem do teu sistema de crenças, que está muito ligada aos teus traumas. Né, a tua criança interior, a tua história. E quando ela vê aquele cenário, ela começa a entender por que ela age assim. E aí ela tem uma possibilidade, ali ela consegue ressignificar. Exato. Né? Ela vê ali, e é engraçado que ela começa a chorar, né? Geralmente você vê o constelado ali olhando aquela situação e chorando, porque ele começa a realmente se lembrar daquilo. Às vezes ele até esqueceu, porque é uma coisa que... É um trauma, É um trauma, e você vai bloqueando, você vai seguindo a vida, né? Você segue a vida e... né? E parece que apaga ali, né? O teu inconsciente, ele vai te anestesiando para você não sentir mais aquela dor, né? De criança, né? Então você segue a sua vida e você se apaga para não sentir mais aquela dor. E aí ele consegue sentir novamente aquela dor, né? Porque a gente fala que tudo que cura dói, né? A gente precisa doer de novo para curar. E aí ele consegue sentir aquela dor de novo, porque ele precisa ressignificar. Porque é aquilo que a gente fala, né? Tudo que vem da criança, a gente precisa aceitar. Porque senão a gente vai viver um adulto da criança, né? Se a gente é uma questão que a gente não aceitou a mãe, que foi a mãe daquela criança, a gente vai viver ou se relacionando com aquela mãe, a fim de consertar essa relação, ou a gente vai se tornar essa mãe a fim de consertar aquela relação, mas você nunca vai consertar. E você nunca vai seguir a sua vida. Você precisa aceitar o passado, que ele foi como foi, porque ele não vai mudar. O que passou, passou. Então você vai ter que aceitar aquela mãe, aquele pai, que aquilo aconteceu, e não vai ser diferente. Você pode fazer diferente agora, né? Então você tem que acolher aquela criança, né? Agora você cresceu, então você acolhe a sua criança, então você tem que mostrar, né? A gente faz aqueles representantes mostrarem para a criança, o adulto do representante mostrar para a criança que, ó, agora eu cresci, eu cuido de você, tá tudo bem, né? Sim. Aconteceu, você aceita isso que aconteceu, né? Então você tem que aceitar que aquilo aconteceu, senão você não segue em frente, né? Vem muito perdão, né? Vem. Através da ressignificação, porque a constelação, eu vejo muito assim, ela faz a pessoa entender que aqueles pais, aqueles antepassados entregaram o que eles sabiam, o que eles entendiam que era certo, o que eles receberam. Eles também estavam numa hierarquia disfuncional. Sim. Né? E agora a pessoa tem essa oportunidade de ter clareza disso e ver tudo ali acontecendo em tempo real. Exato. E ela passa a entender por que eles agiram daquela maneira. E aí o perdão surge. Exato. O perdão nasce. E vem a empatia também, né? Sim. Eu tive muitas situações... Quando eu comecei a constelar, eu tive muitas questões maternas, né? E eu vi que o meu problema não era tanto com meu pai, aí eu comecei a ter mais problemas com a minha mãe, que era mais porque eu achava que era mais próxima minha. Aí eu pensei, caramba, a pessoa que eu mais era próxima, eu acho que é a pessoa que é meu maior problema, na verdade. Porque ali eram meus maiores embates dentro das constelações. Minhas eram meu representante com o representante da minha mãe. A gente tinha embates diretos, assim, não resolviam até o final da constelação. E ali teve uma constelação que aí eu vi a minha mãe pequena, que aí apareceu a minha avó com meu avô, e ali ela teve uma infância muito dura, e eu consegui ter uma empatia. Eu falei, nossa, coitada, sabe assim? Eu pensei, nossa, coitada, porque até então comecei a ficar reativa, eu falava, nossa, por que ela faz isso? Eu olhava a representante dela fazendo comigo, eu falava, nossa, tá vendo? Ó, por isso que eu sou assim, e não sei o que, ela ficava, né, tá vendo? Aí quando eu vi o que aconteceu com ela, eu falava, nossa, coitada, caramba, por isso que ela fez tal coisa, né? Porque ela teve alguns anos que eu fui... Ela foi condicionada a ser assim. Exato, tiveram alguns anos que eu fui afastada do meu pai
propositalmente por ela, né, que ele ia na minha casa querer me ver, e ele falava mais alto, ficava gritando na janela, eu quero ver a Jennifer, não sei o quê. E a minha mãe falava, não, você não vai mais ver ela. Eu fiquei uns 2, 3 anos sem ver meu pai, né? Nossa. É proibido dele me ver, né? E ali eu percebi nas constelações que eu culpava ela inconscientemente desse afastamento e de eu ter raiva dele, né? Eu culpava porque eu não conseguia mais me relacionar tão bem com ele, porque ela me afastou dele. Mas ali a gente viu que na dinâmica dela, criança, os pais dela brigavam muito de se bater e tudo, e ela ficava se tremendo embaixo da cama, toda tremendo e tal, com muito trauma. E ali ela falou, quando ela cresceu e ele falou mais alto com ela, que queria me ver, ela falou, não, minha filha não vai passar por isso. Sim. Não vai ficar com trauma por causa de briga, eu não quero que ela veja briga entre o pai e a mãe. E ali ela me proibiu ele de me ver, porque eu não queria que ele ficasse nervoso ali na minha frente e tal. E ali a gente vê, né? Só que eles erram tentando acertar. E do mesmo jeito que ela errou tentando acertar, eu também vou errar tentando acertar com os meus filhos, né? E eu vi uma frase assim, no Instagram de alguém. Nós somos filhos de pais que não tiveram autoconhecimento, né? E que não se curaram. Eu acho que foi no meu, talvez. Foi no teu? Eu postei foi no teu, isso. Então. Pode ser. É isso mesmo. Hoje, por que a internet ela é uma ferramenta muito poderosa, porque a gente consegue colocar a nossa voz, né, para o mundo todo. Uhum. E a nossa mensagem, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado chegam nas pessoas. Na época dos nossos pais não tinha nada disso, nem se falava nisso, né? Então, quando você não tem esse conhecimento, tudo bem você continuar agindo num piloto automático, continuar no papel da vítima, continuar culpando a mãe, culpando o pai, culpando o ex-marido, né? Culpando a vida, culpando Deus, colocando a culpa em todo mundo, menos em você, no chefe, todo mundo é o leão, é o predador. Só que depois que você entra, eu falo que autoconhecimento é um caminho sem volta, porque depois que você tem esse conhecimento, é uma escolha sua continuar nesse mesmo lugar. Aí você passa a entender, e aí você começa a se relacionar muito bem, muito melhor com outras pessoas, porque você passa a entender as outras pessoas, você perdoa, aí você vai atuar numa saúde fisiológica, biológica, metabólica muito mais equilibrada e harmoniosa, porque você não está mais no passado, porque viver no passado é muito triste. É muito triste. E você para de replicar isso nos teus filhos, nos teus relacionamentos, você para de ficar com tanto medo do futuro, achando que não vai dar conta, né, por causa dessa criança que você não curou, essa autoconfiança que você não tem, né, porque nós somos seres de relacionamento, como eu estava falando. Então, nós precisamos nos relacionar. Tem os momentos que a gente precisa ficar sozinho? Tem, eu acho isso muito importante, muito válido. A introspecção é quando você se alinha mais com o seu eu superior. A gente precisa ter esse momento. Mas nós somos seres de relacionamento. Sim. Você não vai ficar isolado do mundo. Isso não é saudável. Aliás, todas as evidências mostram isso, né? Dentro da área da psicologia. O quanto que nós precisamos nos relacionar com relacionamentos equilibrados. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento, e essas ferramentas que eu trago aqui no programa, aos profissionais, agora é a hora de você tomar uma decisão e pensar, não, eu quero ser feliz, eu vim aqui, eu não vou desperdiçar uma existência, você vê, né? É lógico. Você fazia coisas que você gostava de fazer, você era comunicadora, você já tinha uma carreira sendo desenvolvida, aí foi trabalhar com a mãe, aí ali vieram os conflitos, porque você estava no lugar errado. Né? Eu falo assim, como que vai dar certo se as coisas estão quebradas e fora do lugar, né? Exatamente. E como que eu mudo o que eu não sei que precisa mudar? Eu não sei. Então, por isso que tem que se conhecer e entender o papel dos nossos familiares dentro de uma hierarquia, saber respeitar essa hierarquia, né? E aí você começa também a ressignificar esse passado. Por isso que eu falo que a constelação, eu vejo... Eu constelei uma vez, mas eu constelei com bonequinhos. Depois eu quero que você fale sobre isso. Só que eu fui participar de uma constelação de voluntária, gente. Porque eu nunca fui cética a nada. Se tem uma coisa que eu não sou, é cética na minha vida. Nunca fui. Eu falo que eu já nasci em outro planeta, na quinta dimensão. Eu sou de peixes. Então, assim, eu tô... total, né? Em outro, mal barato. Desde criança que eu sou assim. Mas eu queria sentir, eu queria ver. Eu falava assim, gente... Porque eu já tinha escutado falar que as pessoas
Elas se mexiam, falavam, sentiam coisas ali. E eu falava, não, um dia eu vou em uma. Aí uma amiga minha falou assim, vai ter, não sei, tal horário, tal dia, tu não quer ir pra ver como que é? Tô precisando de voluntário. Eu falei, tá bom, eu vou. Gente, vocês não fazem ideia. Tô lá sentada e você não sabe se vão chamar você ou não. Mas veja, eu queria sentir aquilo, pra eu poder contar, né, e falar, porque nada como a gente vivenciar. Então, assim, qual que era a possibilidade de me chamarem? Tinha muita gente ali. Mas eu queria, eu determinei que eu precisava passar, e eu nem tinha o podcast. Não, minto, era um projeto que eu já estava querendo implementar, mas assim, não me via falando sobre isso. Era uma coisa que eu queria colocar para levar todas essas ferramentas para as pessoas dentro do meu canal, mas não assim a constelação, até porque era uma coisa muito abstrata para mim, né? Sim. Aí tô lá sentada. Aí começa. Vai, você, levanta. Aí botou um númerozinho em mim, né? Não, minto, fiquei sentada com um número, porque eu ia participar. Ah, tá. Aí depois eles pediram para levantar. Menina, impressionante. E eles não falaram nada. Eu também eu faço oculto. Eu não sabia de... gente, eu não conhecia ninguém que tava ali. Juro, Jennifer, não conhecia ninguém. Eu faço oculto também. As pessoas não sabem quem elas estão representando. Elas não sabem. Se a pessoa que constelou quiser no final ele abrir, falou depois. Ela ele abre, falou. Se ela não quiser, ela não abre. Tu acredita que na hora que eu levantei, que eu fui pro campo, né, que fala, que eu tô ali, ela me perguntou onde eu queria ficar. Gente, você é levada. Eu comecei a olhar assim, ó, pro espaço, aí o meu corpo me levou para um ponto que eu parei. Do lado de uma pessoa. Do lado de uma pessoa que já estava ali. Só que aí... Quando me pediam para olhar, perguntavam se eu queria olhar. Olha para ela. Gente, eu nunca tinha visto a mulher na minha vida. Jennifer, eu olhei para a cara dela, eu comecei a sentir uma raiva tão grande assim dela. Mesmo. Tão grande. E ao mesmo tempo, era uma mágoa. Era uma aflição, era raiva com sofrimento, sabe? Mágoa. Era uma raiva que vinha de uma mágoa. Algo muito grave, assim, sabe? E aquilo começou a me assustar. Eu falei, gente, o que é isso? E aí eu virava. Aí quando eu virava, aquilo passava. Entendeu? Aí quando me afastava, né? Passava mais ainda. Quanto mais longe dela eu ficava, melhor eu me sentia. Porque é o tal do anestesiado, né? Aí depois pedia pra eu aproximar. Eu ia aproximando, aquilo voltava. Eu não conseguia olhar. Ela me olhava, eu olhava pra baixo. Ela me olhava, eu olhava pra baixo. Até que chegou uma hora, resumindo... que eu consegui ficar olhando para ela, porque eles pediram, e ela começou a chorar e começou a me pedir perdão. Chorando. Aí, conforme ela foi chorando, mas ela chorava muito, e ela me pedindo perdão, aquele sentimento foi diminuindo. E eu comecei a ter pena dela. Pena não, empatia, não é pena. Sim. Eu comecei a ter uma empatia, a me colocar no lugar dela, sem saber de nada. Resumo, aconteceu várias coisas ali. Você sente mesmo. Você sente. Você piora perto de alguém aquele sentimento, ou melhora. E engraçado que você tem toda a sensação sem saber o que é. tá rolando. E pra pessoa que tá sendo a constelada, que ela sabe quem é quem, ela sabe quem é a mãe dela, quem é ela, quem é não sei o que. Tá fazendo todo sentido. Por isso que ela tá lá se esbaldando de chorar, porque ela tá tendo aquele... aquela visão, né, de, poxa, eu tô vendo eu me reconciliando com a minha mãe, ou numa situação ela que começa era a entender. muita dor, ela começa a entender. E olha só, aí no final ele falou quem eu era. Eu era a ex-mulher dele, que é viva, e tava na casa dela. É, isso mesmo. E a outra mulher era ele, que eu não conseguia olhar na cara. Olha. E aí ele conta, né, que foi um divórcio muito traumático porque ele traiu a mulher. E ela descobriu. E ela não perdoava, ela não fala com ele até hoje. E ela privou ele de ver os filhos por causa dessa traição. Olha, eu não consegui, eu queria esganar. Gente, olha, como que você vai falar que isso? Que coisa, não? É muito engraçado. E assim, quando você pega
algumas situações, não exatamente a história da pessoa, mas alguns sentimentos que você tem dentro do campo, eles te trazem algumas coisas que são insights para você, para sua vida também. Algumas situações de perdão, às vezes você tá... Que não é nem perdão, né? Dentro da constelação a gente chama de... A gente fala, eu sinto muito mesmo, né? Quando eles falam, eu gostaria de pedir perdão. A gente fala, não, perdão não, é sinto muito. Pede sinto muito, né? Porque quando a gente perdoa, a gente se coloca superior àquela pessoa, né? Então, dentro da constelação, a gente sempre fala, eu sinto muito. Ou seja, né? Respeitando uma hierarquia até na hora de perdoar. Até na hora de perdoar, exatamente. Na verdade, o perdão dentro da constelação nada mais é do que o aceitar que as coisas foram como foram, né? E seguir em frente. É simplesmente isso, né? A gente só precisa aceitar que tudo foi como foi e seguir em frente por nós mesmos, né? Não é nem só pela pessoa, né? A gente perdoa pela gente, né? Pela gente. Porque a gente precisa seguir, porque aquela mágoa só vai fazer mal pra gente, né? Só. É a gente que vai viver com aquilo, né? É aquilo que dói na gente, né? E aí, aqueles insights, às vezes você pega uma representação, por exemplo, você participa sempre, né? Porque nas minhas constelações com pessoas, né? Tem pessoas que estão sempre lá, né? Sempre as mesmas pessoas e tal. E tem algumas pessoas que pegam alguns padrões de representação. Sempre representam aquele pai que magoou não sei quem, ou sempre representam o filho que é repreendido, não sei das quantas, sabe assim? E quando você começa a pegar um padrão de repetições, assim, de representações, porque você tem isso. É porque você precisa pensar em algo assim. E quando eu comecei a participar de constelações, eu ainda não era consteladora e nem tinha feito o curso, a formação nenhuma, né? Eu comecei a ficar muito frustrada porque eu achava que eu não estava conseguindo sentir quanto os outros sentiam. Os outros choravam e se entregavam e deitavam no chão e tal, e eu estava sempre muito firme, dura. Muito dura, e a pessoa falava, eu quero que ela me perdoe e tal, e eu nunca tinha vontade de perdoar, mas também não chorava, assim, eu percebia que às vezes eu até dava uma emocionada, mas tipo... Você bloqueava aquele sentimento. Eu bloqueava, e em todas as constelações, era sempre assim, muito... E eu realmente percebia que eu tinha um pouquinho de sentimento, mas era uma coisa que era fria, eu não conseguia demonstrar nada, não conseguia nem sentir mesmo, assim. E eu, na minha vida, eu sempre fui uma pessoa assim, eu não era uma pessoa que não chorava, né? Eu não chorava, uma pessoa que eu não sentia dor, né, eu não senti dor nem mesmo. Eu com Citotec na veia, né, pra ter meu parto, Citotec na veia, lá por baixo, tá cheia de contração. O médico chegou pra mim e falou: você tá sentindo as contrações aqui? Já tá bem forte. Aí eu, então, não sei, não é que nem o pessoal fala, assim, não sei se é bem isso, a contração. Aí aí ele olhou pro meu marido e eu teria medo dela. Caramba. Então, ou seja, um bloqueio de sentir. De sentir, era até com a dor mesmo. Aí aquilo começou a me incomodar, né, quando eu vi esse padrão de representações, porque aí quando eu fiz a minha primeira constelação, eu constelando, eu vi que a minha representante era exatamente assim. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu escolhi a pessoa errada, né? Porque eu sou tão amorosinha, né? Canceriana, tão fofinha e tal. Aí eu fui falar pra minha amiga que participou lá, eu falei, nossa, amiga, eu acho que eu escolhi a pessoa errada, acho que ela é a primeira vez dela, não sei o quê, acho que ela ficou com vergonha. Não... Aí ela, eu também acho que você é uma pessoa legal, assim, né? Carinhosa e tal, não sei. É porque ela mostrou mesmo o teu inconsciente, exato, né? E aí quando ela foi pra casa tal, depois ela me ligou, amiga, eu tava pensando melhor, você é assim sim. Aí eu, amiga, sério? Ela, sim, menina, me separei. Você não foi capaz de me dar um abraço, você não sabe consolar uma pessoa, porque você não sabe lidar com a fragilidade, não sabe lidar com a parte vulnerável, nem do outro, nem a sua, né? Então, quando alguém chora na minha frente, eu não sei dar aquele abraço, assim, eu fico sem graça, sabe? Sim, ficava, né? Ficava muito sem jeito. Hoje eu já sou uma manteiga derretida, né? Então, eu ficava muito sem jeito, aí eu ficava, ai, meu Deus. Então, eu ajudo a pessoa de todas as maneiras possíveis, sabe? Eu arrumo um jeito... Menos com o menos contato. Com esse colo, essa coisa assim, a né? parte sinestésica, né? Exato. Então a minha amiga, eu lembro dela ter deitado, ela me contando, né? E eu lembrei, e realmente foi assim. Eu lembro de ter ficado sem graça mesmo. Ela deitou no meu colo, amiga, eu tô precisando de um colo e tal. Aí eu... você ficou assim, aí eu né? lembro de ter feito assim na cabeça dela. Coisa totalmente sem jeito, assim. Aí chamei a mãe dela. Tia, vem cá, eu tô precisando da sua ajuda, porque eu não sabia o que fazer com ela ali. Sim. Então era uma coisa muito, muito esquisita, né? Ela falou assim,
você derrubar uma lágrima nos seus 2 divórcios e tal, né? Porque eu já tive 2 maridos anteriores, né? Antes da cura, né? A gente vai transitando aí, né, em relacionamentos frustrados. Mas, enfim, né, e é isso mesmo, né, eu percebi que realmente eu tinha esse defeito. Aí eu percebi na dor também física. Eu falei, nossa, isso começou a me incomodar. Aí eu falei, nossa, eu quero sentir dor também, né, cara, eu quero ser uma pessoa normal. Eu quero sentir as coisas igual as pessoas, né, e eu fui constelando, eu constelei isso também. E eu percebi que era da separação mesmo, era daquela época da separação, que eu anestesiei o sentir, porque eu tava sentindo muita falta do meu pai. Até porque o sentimento é a linguagem do corpo, né? Exatamente. E o corpo é o inconsciente. Exato. E eu tive esse sentimento também, porque aí eu fui assistir também um vídeo meu, porque a gente foi passar coisas pra nuvem lá, que era cassete ainda. E aí, quando eu fui assistir, tinha um aniversário meu de 6 anos, e eu cantando parabéns, e aí o meu marido, nossa, você tá querendo se emocionar, e você vê que você é uma criança de 6 anos, você não consegue se emocionar? Eu tava assim, tipo, olho cheio de lágrimas, assim, tipo, toda dura. Aí eu falei, nossa, uma criança, que maldade, né? Uma criança não se permitindo nem isso. Mas veja, né? Nós já somos programados desde o útero. E olha como foi a sua mãe, né? A infância dela, os pais. Sim. O que ela não passou. Exatamente. E ela transferiu isso pra você. Né? A mãe passa muita coisa, né? Passa, e a gente absorve, né? Então quando na infância, né? Então eu tive muitas lembranças de pessoas, às vezes, falando, nossa, a mãe tá mal, hein? Cuida da sua mãe, tadinha. E isso foi se repetindo em vários momentos da minha vida. A gente teve depois a perda da minha avó, só que ela perdeu só a minha avó, eu perdi o meu pai, eu perdi meu irmão também no mesmo mês. Né? E eu tava sofrendo muito por todas as perdas, né? E ali eu lembro de pessoas falando pra mim, cuida da sua mãe, ela tá muito mal, ela perdeu a mãe dela, tal, não sei o quê. E eu assim, caramba, né? Mas eu também tô mal, né? Ou seja, foi a avó, o teu pai e teu irmão? Meu irmão, em um mês. Eu perdi os 3. Foi de dezembro pra janeiro de 2015 pra 2016. Mas foi assim? Foi picadinho. Meu irmão foi, de repente, foi uma pancreatite. Meu irmão par de pai, né? Por isso que não foi uma coisa que ela sentiu, né, no dele. Sim. E foi meu pai e minha avó. Foi uma coisa repentina, assim. Meu pai já tava hospitalizado, né? Sim. Mas minha avó e meu irmão foi mais repentino, assim. Uhum. E ali, tipo, na hora do sofrimento, eu lembro de todo mundo vir falando, né? Igual foi na infância, né? Eu tive essas memórias dentro da constelação. Eu consegui ter esses remembers, né, de que esse padrão se repetia. Toda hora que a gente sofria por algum acontecimento, as pessoas vinham e falavam para mim, olha, cuida da sua mãe, ela tá precisando muito de você. Então, o que eu fazia? Eu engolia a minha dor. E pra cuidar. Ou seja, a dor dela é maior que a sua. Exatamente. E se você desabar, como é que você vai cuidar dela? Exato. Olha e aí coisa. A gente ainda teve um golpe na empresa, quando eu era sócia dela. A gente teve um golpe muito forte na empresa. A empresa também era minha, eu também estava mal, revoltada e tal. E as pessoas chegavam para mim também na mesma padrão. Falavam isso. Cuida da sua mãe. Ou seja, você não se permitia ser cuidada, mostrar os teus sentimentos, né? Aí o teu corpo criou aquela... E por você criar isso mesmo, é que as pessoas acabam vindo até você falar isso, porque elas olham para você, elas veem essa barreira e falam, nossa, ela vai cuidar da mãe dela, porque ela é muito forte, né? Ela é forte. Exatamente. Gente, então isso vai se repetindo. E aí você foi entendendo isso tudo com a constelação. Com a constelação. E precisou passar para poder ajudar outras pessoas, né? Precisei. Quando a gente faz a formação, a gente precisa constelar todas as áreas da nossa vida. Eu fiz umas 30 constelações, 30, 40 dentro do curso, assim. Gente, então foram 2 anos, assim, de crise existencial atrás de crise existencial, né? A gente fala, né, que, nossa, foi 2 anos. E aquela punk. Constelação que é com bonequinho? Com os bonecos, né? Funciona da mesma forma, né? Só que o efeito é o mesmo também, só que os representantes não são as pessoas, são os bonecos. E os insights, as sensações, quem tem somos nós, né? Somos nós, Então eu faço geralmente... É verdade, eu fiz também já essa. Né? E aí eu tenho, na verdade, eu faço o fechado da pessoa. Então eu falo, escolhe um boneco agora desse tamanho. Aí você vai escolhendo e eu vou te revelando lá pro final da constelação quem é quem. Também, Exato, para você não manipular, ela me perguntava também o lugar que tinha que ficar. E aí eu colocava... E aí ela me perguntava por que estava ali, o que eu sentia, algo assim. E depois ela
ela mudava, né? Ela mexia de posição e eu dizia, não, aqui não. Mas o que você sente aqui? Não, é... Aí no final ela revelou. Quando ela revelou, eu entendi tudo. É assim mesmo. Impressionante. E Ou com seja, a água é impressionante também, viu? O meu inconsciente fez aquilo tudo, né? Fez aquilo tudo. Com a água? Como que é com a água? Com a água, o campo, ele é como se fosse uma bandeja grande, assim, né? Com água, né? E a água, ele é um grande transmissor ele retém muitas emoções, né? Ele transmite emoções, né? Tanto que na própria astrologia, os elementos, a água representa as emoções, né? As emoções. E dentro da constelação também, né? A água é o elemento da emoção, né? E o campo da água funciona perfeitamente. Aí quando você utiliza uns bonecos mais leves, né, eles são geralmente feitos de materiais como EVA ou materiais muito leves, e os bonecos eles flutuam na água. E aí você vai colocando, esse a gente consegue revelar antes quem é quem para o constelado, porque ele não consegue manipular muito, porque você não coloca nos lugares o boneco. É muito raramente no meio você faz algum exercício que aí você coloca um perto do outro para a gente ver como eles reagem ou se eles se afastam. Aí a gente vai fazendo algumas dinâmicas, mas, a água obedece direitinho. É impressionante como eles andam sozinhos, sem a água estar se mexendo, sem bater uma brisa naquele local. Eles andam, eles se mexem, na hora que você faz uma fala, eles vão para outro lugar, sai, é impressionante. Eu vejo a constelação como uma cura muito grande. É uma cura interior da sua criança e uma cura sistêmica, né? Sistêmica, exatamente. Sistêmica, eu vejo assim, eu acho ela assim uma ferramenta muito importante. Tem gente que faz constelação da empresa, até porque o dono da empresa, né, você é o líder. Então, tem que fazer de você e da empresa, eu vejo muito assim. E, infelizmente, a maioria das pessoas só procuram essas coisas na dor, né? Só procuram na dor. Mas, assim, para que a gente vai esperar uma crise? Se a gente pode já começar agora, né? Já que está num processo de autoconhecimento, se você não está passando por uma crise, que bom. Então, imagina você começar a entender, né, quem você é, e começar a observar os seus comportamentos, estar consciente, sair do piloto automático, a se conhecer, procurando ajuda. Nós temos várias ferramentas. Temos. Uma ferramenta que mais trouxe para mim, eu lembro que a primeira assim, de autoconhecimento, depois que eu despertei, eu despertei pela PNL, mas uma ferramenta que me mostrou um conhecimento mais profundo de quem eu era, foi a astrologia. Quando eu fiz o mapa astral, eu entendi muita coisa. E aí também você começa a entender que você não precisa ser para sempre assim. Exato. Você entende os pontos fortes, os seus pontos não tão bons, que você pode melhorar, ressignificar, reprogramar, né? Porque não é porque você tem esse signo que você vai ser sempre assim. Exato. Porque tudo tem um lado luz e o lado sombra. E dá pra gente sempre... Nós temos que buscar o equilíbrio, né? O tempo todo. Você vê, a constelação é isso. É um equilíbrio sistêmico dos relacionamentos. Né? Seguindo uma hierarquia. E uma outra também que me trouxe assim, de maneira mais profunda foi a numerologia. A numerologia é muito legal. A numerologia, então, também... A minha sogra é numeróloga também. Eu nunca me interessei em fazer, mas eu acho muito legal. Ela sempre... Tudo que eu abrir minha empresa, faço alguma coisa, eu sempre faço numerologia com ela. Então, gente, antes. tudo é ferramenta. Né? Tudo é ferramenta. E o que você não cura, você vai transferir sempre. Vai. E aí, como que você... As áreas da vida começam a ficar o quê? Bloqueadas. Como que você vai prosperar? E a gente acha que prosperar é ganhar dinheiro, né? O dinheiro faz parte de uma prosperidade, né? E que ser abundante é ser milionário. Não, ser abundante é se sentir abundante. E de dentro para fora, quântica, né? A gente precisa ser rico para ter riqueza, né? Então... E aí entra a física quântica, porque eu quero, mas eu não sou. Para eu ser, então assim, eu não preciso... esperar o sucesso para me sentir poderosa. Exatamente. Eu não preciso esperar a saúde perfeita para me sentir plena. Não. Até porque você só vai ter aquilo se você for aquilo, né? Aquilo acontece de dentro para fora. Você só vai atrair riqueza no seu redor, né? Só riqueza material, se você tiver riqueza dentro de você, né? Então, se você é uma pessoa rica,
você vai emanar riqueza e atrair mais daquilo, né? Agora, se você está emanando escassez, dívida, crença limitante, você vai atrair cada vez mais isso, Mas né? por quê? Porque a pessoa não se conhece, ela não sabe nem quais as crenças que ela tem, ela tá no piloto automático. Exato. Hoje eu postei um vídeo, inclusive, no meu Instagram, do Hélio, né? Que é Hélio meu Couto. professor maravilhoso. Postei um vídeo dele onde ele fala que sem a cura, né? Você tem que voltar na sua infância, ou voltar naquele momento da dor, da surra que você levou do pai, ou do trauma, você tem que voltar no trauma para ressignificar, senão não tem Até como. porque, sabe como que eu vejo isso, Jennifer? Assim, ó. Como que eu vou vencer o monstro se eu fujo do monstro? Exatamente, Não você vai viver fugindo do monstro. Para eu vencer o monstro, eu tenho que encarar ele de frente e acabar com o monstro. Senão eu não consigo vencer ele. Não consegue. Ele vai sempre me dominar. E a constelação, eu vejo assim, um lado muito importante dela que eu vejo, que é o que mais adoece as pessoas, quando a pessoa não ressignifica, não olha para isso e não cura, são as mágoas, né? Sim. Que é aquela vítima. Então você tem sempre aquela mágoa daqueles familiares, coloca a culpa neles. E aí a tua fisiologia, né, você vive sentindo esses sentimentos que vão adoecer você, mais cedo ou mais tarde. Porque é um corpo que vive, é um cérebro vivendo em estado de alerta. Sim. Né? E existem não só a lei da hierarquia, mas existe também as outras, né, como a do pertencimento, onde a gente precisa incluir aqueles que a gente exclui do sistema ou que ficam para trás, né, não fazendo parte, e a lei do equilíbrio também, né, que eu já tive casos, inúmeros casos onde não tinha jeito, né. Eu já peguei um caso de uma mãe que veio constelar, que inclusive é a filha que tinha a mágoa, mas a mãe veio constelar um relacionamento de estranheza entre ela e a filha, elas eram sócias, ela já era adulta, casada e tudo mais, mas tinha uma estranheza e ela sentia isso, né, e é importante, e é legal porque é uma mãe muito bem resolvida emocionalmente, está sempre dentro do autoconhecimento. Eu achei legal que a mãe que veio procurar essa cura, né, eu achei bem legal, porque geralmente é o filho, né, que vem com essas questões, né, ela veio procurar essa cura e tudo mais, ela, ai, poxa, mas eu queria muito entender isso, porque eu sinto uma estranheza, não sei, parece que tá tudo bem, mas não tem um bloqueio, tem uma ali, coisa uma ali, trava, né, tem um negocinho ali muito esquisito entre a gente, assim, né, e ali, quando a gente abriu o campo, porque ela teve um filho também que teve comorbidades, né, aquele filho que já nasce já meio pré-determinado a viver até os 20, mais ou menos a cidade, né, que ele tem uma paralisia e tudo mais, só que não tinha o que fazer, né, e aí entra a lei do equilíbrio. Quando a gente abriu o campo, a gente viu que realmente a menina teve uma mágoa, porque na adolescência dela, a mãe teve que dar mais assistência para o filho com comorbidade, porque não tinha outra saída. Outra saída, entendeu? Não tinha outra saída, porque ele requeria mais atenção, mais cuidados da mãe. Então, ela precisou dar essa atenção, esse cuidado para ele, e a filha acabou ficando naquela parte da adolescência, onde ela quer compartilhar coisas com a mãe, novidades, né, a parte do descobrimento de coisas novas. Ela ficou um pouco sem essa assistência, então ela sentiu isso inconscientemente, ela achou que estava tudo bem, mas não estava, ela sentiu, né, essa falta dessa mãe, né, porque o irmão recebeu mais atenção. Então, você vê, né, e são coisas que não tem o que fazer, foi levando, mas não tem o que fazer, a mãe precisava, não tem como a mãe dar assistência igual para os dois. Tem casos que não tem o que fazer, mas aí precisa haver a cura. Você só precisa procurar a cura para aceitar que o passado foi como foi, e entender o porquê foi, que aquela mãe, ela ama igual, né? Quando você abre o campo, você vê que, poxa, a mãe ama igual, né? Ela não te abandonou, né? Entender por que ela agiu assim, né? Exatamente. Ressignificar e entender, voltar na sua adolescente para você não viver essa adolescente pro resto da vida, né? E foi uma constelação bem bonita. Hoje elas até se resolveram, conversaram sobre isso, foi bem legal. Então, por isso que a importância dessa cura, né? E nesse vídeo o Hélio fala muito disso, né? Você voltar, porque se você não curar uma ferida sua, não tem cocriação nenhuma, né? Porque você não consegue cocriar, prosperar. Se você tiver bloqueios. Você tá sempre ali, você até vai, mas depois volta. Bate o teto, volta. Você pode ganhar dinheiro. Ganha, perde. Exatamente, você ganha dinheiro, você não tem a prosperidade, tudo. que é o continuado, exatamente, né? A expansão, o desenvolvimento. Você isso mesmo, não consegue desenvolver.
Porque realmente aí tem as crenças limitantes, os bloqueios, as feridas, porque você não consegue elevar a sua vibração, né? Você não consegue manter nada com a vibração. A vítima não cocria nada. Não cocria nada. Já começa por aí. Se você quiser se desenvolver financeiramente, né? A tua empresa, a tua vida financeira, dinheiro é uma energia. Tudo é energia, né? Tudo, aliás. A vítima não cocria. Você não vai se expandir financeiramente, nem relacionamento também. Você não vai cocriar o relacionamento que você quer, porque conscientemente você quer, mas inconscientemente você não merece. Exatamente. Por quê? Porque você tem uma crença de não merecimento, de inferioridade. Sim. Então você vai sempre se conectar com o mesmo tipo de relacionamento. E aí você sempre vai ser a vítima, só que você que se conecta com essas pessoas. E aí tudo na vida começa... Isso vem lá de trás. E muitas vezes não é nem da tua infância, assim, tanto. São dos teus antepassados. Exato. Aí você tá replicando comportamentos deles, das outras gerações, porque você tá vivendo num inconsciente coletivo. Quantas e quantas... Porque aí falam assim, mas como? Como? Sim, porque nós somos programados pelos P's. Pais, pastores, padres, políticos e país. Então, os teus pais foram programados, os teus avós programados. Tudo que eles aprenderam, eles passaram para os pais, e foi passando, até que chegou em você. E você também passa isso adiante. Então, você tem os mesmos comportamentos que vão gerar os mesmos resultados, que vêm do que você pensa. E o que você pensa, você traz de um programa familiar. Olha que coisa. Que coisa. E aí, na hora que chega no campo, você fala, entendi, tô entendendo. Exato. E aí você começa a conseguir mudar, porque agora você sabe o que precisa mudar. Antes você não sabia. Você tava só no teu inconsciente, que são as crenças. São as crenças. Quantas e quantas mulheres e homens também que eu já vi quererem dar certo no empreendedorismo, quererem empreender com essa vontade, querer fazer uma coisa que é de empreender, e aí chegar lá no campo e nunca dá certo, não consegue sair daquele CLT, quando vai lá abre o campo, uma crença limitante que vem de toda a linhagem de família. Precisa ter necessidade de segurança. Tem que ser registrado para ter segurança. Ponto, acabou. Tem muito disso, porque antigamente tinha muito essa crença, né? De que para você ter segurança, você precisa ter um registro na carteira. Então, o que mais tem é gente que quer empreender, não dá certo, porque a linhagem toda. Tinha essa necessidade de segurança de um registro CLT na carteira, entendeu? Isso mesmo. Se você não está registrado de carteira assinada, você não vai ter segurança, não vai estar... Não tem segurança, não tem futuro, exatamente. Não vai se aposentar, o que vai ser de você. Exato. Crença. Se você acha que você pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo. É você que determina. Tudo vai voltar na crença, né? Tudo vai acontecer. Tudo que você quiser que aconteça, tudo que você pensar que vai acontecer com você, vai acontecer, inevitavelmente. Você está criando a seu favor e também o que você não quer. Você cria o tempo todo, né? O que você quer e o que você não quer. Não tem outro caminho. No que você quer. Não tem outro caminho. Só consegue criar uma realidade nova com amor, felicidade e gratidão. Sem isso, não consegue. E a gente só consegue sentir de verdade essa gratidão, esse amor, essa felicidade, não, independente de quem, né? Se tiver curado também, porque se a gente tiver cheio de mágoa, cheio de coisa dentro da gente, não adianta. Porque o que você não cura, você transfere. Obrigada, viu? Que programa maravilhoso. Que bom, adorei também participar. O nosso papo. Adorei. Gente, se você não assistiu, tem um episódio do Júnior Legrazi, que foi o último que ele participou. Ele falou só sobre as crenças, um episódio de 2 horas. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui na descrição desse vídeo, porque como a gente fechou agora falando, e é isso mesmo, viu, gente? Tudo vai voltar para a crença. Inclusive a sua saúde, porque o que você acredita vai gerar um pensamento que vai gerar um sentimento em você, e o sentimento é a sua vibração. E esse sentimento é que vai produzir toda uma fisiologia a seu favor para cura, para saúde ou para doença. Então, vale a pena você assistir esse episódio para você entender um pouquinho mais, se aprofundar sobre as crenças, que também podem ser crenças motivacionais e não só as limitantes, tá? Sim.
Eu quero te agradecer, Jennifer, a tua participação. Foi um programa muito incrível. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite também. Nossa, maravilhoso. Foi um bate-papo incrível. Parabéns pela tua história e pelo teu trabalho, viu? Obrigada, parabéns também pelo Obrigada. podcast, pela história, pelo trabalho. Maravilhoso. Obrigada. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer você por sempre estar aqui. É uma honra ter a tua atenção, a tua audiência aqui no meu podcast, no meu programa, que tem um propósito de ajudar não só você, como também outras pessoas. Então eu peço, se esse episódio contribuiu com a sua vida, eu peço que você dê uma curtida aqui, deixe o seu comentário, conta pra gente a sua história. Se você está precisando de ajuda, eu entro em contato com a Jennifer, ela responde para você, tá bom? Deixa aqui para mim e compartilhe com outras pessoas, para que esse conhecimento chegue também em outras famílias, em outros lares, em outras empresas. E lembrando, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative as notificações. E também quero agradecer você mais uma vez por acompanhar não só os episódios do Agora é a Hora, como também todos os meus vídeos. Muito obrigada, gratidão, foi uma honra ter a sua atenção aqui conosco e até o nosso próximo episódio.